Tem aí pouco mais de um ano e pouquinho, que eu agreguei na minha jornada mágica as práticas de evocação de espíritos elementais, né, a magia elemental. Além, claro, das minhas outras práticas com alta magia, que inclui anjos, inteligências planetárias, espíritos olímpicos e daimons. E o que eu consigo concluir, o que eu não consigo deixar de pensar, né, depois desse um ano e pouco tendo experiências aí semanais de evocação de contato com os espíritos elementais, é por que essa categoria de seres não é tão acessível. Quando eu digo acessível, eu me refiro a obras, a livros, ou até mesmo a comunidade, né? Por que a comunidade não fala tanto ou não estuda tanto, não pesquisa sobre a prática, né, de evocação dos espíritos elementais? Pelo simples motivo de que são seres muito mais acessíveis por conta da proximidade, né, deles com a humanidade, da proximidade deles com a matéria. Então, diferente de anjos, de daimons, de espíritos olímpicos, de inteligências planetárias que estão em planos distantes, numa sefirote distante, né, em outra dimensão, os espíritos elementais eles estão no astral da Terra, em todo lugar, o tempo todo. Então eles são seres que desde sempre, desde que o mundo é mundo e que a humanidade existe, são seres que sempre tiveram uma grande proximidade com o ser humano. Então a vibração deles é muito mais acessível, a gente não precisa de tantas tecnologias ritualísticas para abrir portais, nem nada do gênero para ter contato com esses seres. Ainda assim, não são seres tão estudados, não são seres tão divulgados quanto outros que a gente já está habituado, a gente já conhece e que aqui no canal a gente sempre vive falando deles também. Então essa é a grande pergunta que eu faço, porque dentro da minha experiência, eu hoje em dia, né, depois de aí um pouco mais de um ano praticando semanalmente, eu vejo os espíritos elementais como, sabe, um grande coringa assim dentro das práticas. Acho que todo magista deveria aprender, deveria estudar sobre, porque são técnicas, são práticas de evocação muito mais simples do que as cerimoniais que a gente está habituado, e são seres de uma proximidade, né, muito grande com a gente, e também os resultados e tudo mais são afetados positivamente por conta disso. Uma das obras que me apresentou aos espíritos elementais, e foi uma das obras que me guiou, assim, me deu um norte para começar a evocação desses seres, foi a obra de Franz Bardon, que a gente sempre está falando aqui no canal, Guia de Evocação Mágica. Às vezes você encontra como Guia de Evocação Prática também, tá? Essa obra de Franz Bardon é uma obra que fala sobre magia cerimonial. Franz Bardon, nessa obra especificamente, ele fala sobre as ferramentas, ele dá uma ênfase aí, as ferramentas da magia cerimonial, explica o motivo delas, explica como que elas funcionam, né, qual que é o fundamento desses paramentos ritualísticos. Mas uma das coisas mais interessantes dessa obra é o fato de Franz Bardon trazer para ela os espíritos elementais. Então ele traz ali uma série de espíritos elementais, apresenta seus nomes, seus selos e as suas descrições, assim como a gente vê em grimórios que abordam sobre anjos, sobre daimons, tem tudo ali que você precisa saber sobre aquele espírito. E a partir disso, eu comecei a estudar e fui despertando uma curiosidade, né, ao ler a descrição desses espíritos elementais, e eu fui atrás de desenvolver experiências de prática de evocação com esses seres. O motivo de Franz Bardon apresentar esses seres numa obra, né, que supostamente inicialmente você enxerga como uma obra de magia cerimonial e não necessariamente como uma obra de magia elemental, é que para Franz Bardon, dentro da obra iniciática dele como um todo, ele considera os espíritos elementais os mais fáceis para um iniciante lidar. Então, para Franz Bardon, é melhor para um iniciante começar com os elementais do que começar com anjos, inteligências planetárias ou daimons. Por isso que ele apresenta os espíritos elementais como a primeira alternativa de trabalho, né, prático de evocação de seres do mundo astral, ok? Então, a partir disso aí, a partir dessa obra do Franz Bardon, fica aqui a minha recomendação. É uma das poucas, na verdade, eu não encontrei, além, né, dessa obra, muita coisa sobre os espíritos elementais, mas um fato interessante, uma coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu aprendi ao longo dessa minha jornada de estudo e prática da magia elemental, é que existem muitos outros seres, muitas outras categorias, espécies de elementais, que não necessariamente são essas descritas na obra iniciática do Franz Bardon. Primeiramente, quando a gente fala do planeta Terra, né, da natureza do planeta Terra, a gente tem um tipo de espírito elemental que é um espírito elemental bastante inacessível. São pouquíssimos os seres humanos na história que conseguiram algum contato com a consciência dessas forças elementais. Essas consciências de forças elementais nada mais seriam do que a somatória de toda a energia, de todo o elemento do planeta Terra. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Imagina toda a água do planeta Terra, todos os rios, todo o mar, e que não é pouco, né? O planeta Terra tem muito mais água do que Terra. Então imagina toda a energia da água do planeta Terra, e essa energia, né, de todos os mares, todas as águas que existem no planeta Terra,
A partir dela ocorre um desdobramento astral, e desse desdobramento astral, tudo que é físico reflete no astral, a gente tem uma consciência. Essa consciência a gente pode chamar como uma entidade, pode tratar, né, e considerá-la como uma entidade elemental. E essa entidade elemental é a entidade elemental superior do elemento água, porque ela é a consciência de todo o aglomerado de elemento água do planeta Terra. A mesma coisa se repete para todo o aglomerado de terra, todo aglomerado de calor, elemento fogo, incluindo o núcleo da Terra, de magma e tudo mais, e todo também um aglomerado de ar. Isso tudo a gente tem 4 seres elementais supremos, que são as consciências derivadas dessa totalidade, né, dos elementos dentro da natureza do planeta aqui, certo? Esses a gente não tem exatamente nome, a gente não tem exatamente um selo, e são poucos, até onde eu tive informações, são poucos os seres humanos, os magistas, que já tiveram poder e autoridade para entrar em contato com esses seres. São seres bastante inacessíveis mesmo. Abaixo desses 4 principais e soberanos elementais, a gente tem os elementais mais primitivos, porém, não entendo primitivos como seres inferiores, pelo contrário, são seres de muita responsabilidade, ou que têm um papel muito importante dentro do planeta Terra, que são os seres elementais que influenciam nas manutenções climáticas. Então, quando a gente vê as marés, o movimento das placas tectônicas, o movimento dos ares e o movimento de todo o fluxo de calor, incluindo aqui na atmosfera, quanto também no núcleo da Terra, a gente, né, existem seres elementais que regem essa movimentação. Então, esses 4 soberanos ali, eles apenas são a consciência de todo aglomerado, e tudo aquilo que envolve a movimentação, então a movimentação do elemento terra, podemos concluir que seriam as placas tectônicas. A movimentação de elemento ar, a movimentação de elemento água, né, as marés, os riachos e tudo mais, esses eventos de movimentação de um elemento físico propriamente dito são regidos aí por uma espécie de espíritos elementais que são espíritos mais primitivos. Eles não são tão dotados de consciência, eles têm mais, né, uma essência mais primitiva, uma essência mais animal, por assim dizer. Esse tipo de espírito, eu fiz um texto sobre Agares, eu acho que tem um vídeo aqui no canal também onde eu falo sobre Agares, né, o Agares, o Duque lá da Goetia. E dentro da descrição de Agares fala que ele promove terremotos. E eu, né, dentro das minhas experiências com Agares, eu indaguei ele a respeito dessa questão de causar terremotos, e ele me revelou que não é ele que causa os terremotos. Quem causa os terremotos são as entidades elementais e mais primitivas. Basicamente, na prática, o que Agares faria seria estimular esses elementais mais primitivos, né, que promovem o movimento das placas tectônicas, a fazer esse movimento propriamente dito. Então, na verdade, vejam que não é o espírito da Goetia diretamente que vai lá e causa o terremoto. Ele influencia um desses espíritos elementais que já são naturalmente associados a esse tipo de fenômeno. E dessa forma, se o magista tiver autoridade para isso, ocorre, né, um terremoto através de um espírito da Goetia que influencia um desses elementais. Então, esses são os elementais, né, primitivos, que envolvem a movimentação mais primitiva do elemento dentro da natureza do planeta Terra. Abaixo desses, aí sim, a gente vem aí com os espíritos elementais que vou colocar aqui como espíritos inteligentes, que são aqueles que já têm uma personalidade formada, que já têm uma proximidade maior com o ego humano. Esses vão ter, na maioria deles, vão ter selos, vão ter funções específicas, mágicas, que pode atuar na vida pessoal e na vida espiritual de um ser humano, né, que pode auxiliar um ser humano em diferentes trabalhos dentro das características daquele respectivo elemento, mas também são seres que também têm uma conexão com a manutenção, né, da natureza do planeta Terra. Então são seres que estão aqui desde sempre, muito antes da humanidade surgir, inclusive. Então, muito antes da humanidade surgir, esses espíritos elementais já existiam para fazer essas manutenções ou movimentações energéticas no astral, né, falando aí do astral, em relação às coisas que acontecem na natureza a nível físico da coisa. Então, dentro desses aqui, desse tipo, né, dos elementais mais inteligentes, a gente encontra os elementais que estão descritos lá na obra de Franz Bardon, né, que são todos aqueles que Franz Bardon passa seus nomes, seus selos e tudo mais. E acima desses existem aí 4 principais, né, que são os 4 reis, grandes reis elementais, os reis mais soberanos, que são aqueles lá, Nixa, Paralda, Gobi, e agora eu não me recordo, me falha a memória quanto ao outro. Esses 4 soberanos aí, especificamente, a gente ouve falar normalmente dentro, né, de práticas que trazem assim uma herança mais natural da prática de magia elemental, né? Não é da tradição cerimonial da coisa. Então, normalmente você vai ver falar sobre esses 4 soberanos na tradição da Wicca ou na tradição de qualquer outro tipo de prática de magia natural, certo?
Mas dentro das práticas, né, cerimoniais, a gente tem aí acesso, pelo menos através da obra de Franz Bardon, a esses elementais inteligentes que estão abaixo, né, hierarquicamente falando, eles estão abaixo desses 4 soberanos aí. E aí tem lá seus selos e tudo mais, conforme eu já havia dito aqui. E eles podem ajudar o ser humano em muitos aspectos. Então, um elemental, basicamente, ele faz as mesmas coisas que um anjo vai fazer, as mesmas coisas que um daimon vai fazer. Então, existe elemental para prosperidade, para saúde, para questões amorosas, para tudo. Eles agem em vários aspectos da vida humana, só que, claro, dentro das peculiaridades de trabalho deles. E aí, abaixo desses, existem elementais que, para fazer aqui uma analogia, para ficar um pouco mais simples de entender, seria a ponte entre um ser humano, um Homo sapiens, com um primata. Então vamos considerar esses elementais que eu acabei de falar, que são aqueles que estão lá no livro do Bardon, como se fossem seres humanos. Existem elementais aí um pouco mais inferiores, que não são dotados de tanta inteligência ou tanta racionalidade, que seria o equivalente aí, novamente, né, dessa distância entre um ser humano para um primata. Então são elementais primitivos, mas que não são aqueles elementais primitivos que eu já havia conversado com vocês anteriormente. Esses são os elementais que estão por aí o tempo todo, em todo lugar. Então, onde tiver mato, onde tiver terra, vão ter vários gnomos, pequenos gnomos. Onde tiver ar, vão ter silfos. Onde tiver água ou umidade, né, no ar, vão ter ondinas. Onde tiver fogo ou calor na atmosfera, vão ter aí as salamandras. Então, estão em todo lugar, literalmente. São muito fáceis de serem encontrados. Esses, normalmente, você não consegue ter, por exemplo, essa ideia de selecionar a dedo, eu quero chamar esse, porque são muitos, são milhares, centenas de milhares que existem, né, em todo lugar. E você não tem um selo, você não sabe o nome, então são elementais que estão por aí. Da mesma forma como nós, seres humanos, convivemos no planeta com várias outras espécies, existem diferentes espécies e milhões aí de espécies de seres elementais também que estão vagando, né, que estão convivendo com nós astralmente, certo? Então, os elementais, os espíritos elementais que são mais interessantes para a gente ter contato, são os elementais, conforme eu havia dito, que estão nesse meio termo aí da hierarquia, que são esses que o Franz Bardon aborda no livro dele. São elementais que já têm uma ligação mais próxima com o ego humano, alguns deles são naturalmente dispostos a auxiliarem a humanidade, mas a verdade é que a grande maioria deles não tem muita afinidade com o ser humano. A maioria deles não gosta de ser chamado ou tem um pé atrás muito grande com o ser humano, por razões óbvias. Talvez isso no passado era diferente, mas hoje em dia, por razões de que o ser humano talvez seja a espécie que mais agride o habitat natural desses espíritos elementais. Então o ser humano, a civilização humana como um todo, foi a pior coisa que aconteceu para os espíritos elementais dentro desse ponto de vista. Então, para os espíritos elementais, a grande maioria dos seres humanos são seres desprezíveis, então eles não gostam de serem chamados por seres humanos na grande maioria das vezes. Por isso que eu sempre recomendo. Se você é o tipo de pessoa que não está nem aí em relação à preservação ambiental, ou é uma pessoa que prejudica diretamente o ambiente, muito provavelmente você não vai ter uma possibilidade de desenvolver um bom relacionamento com os espíritos elementais. Muito provavelmente eles vão virar as costas para você e não vão te atender. O Edalton, eles têm essa possibilidade, tem como obrigar um elemental a trabalhar para mim. Até tem, você pode, né, utilizar de artifícios cerimoniais e também de autoridade, né, para subjugar um espírito elemental, tal como as práticas mais antigas faziam para subjugar os Daimons da Goethe. Só que não é recomendável. Eliphas Levi, né, lá no Dogma e Ritual de Alta Magia, outra obra clássica, falava que para um ser humano ter o respeito e ter autoridade sobre um espírito elemental, ele precisa dominar com maestria os vícios e as virtudes, né, as características, dominar a energia daquele elemento por completo. Então, se você não tem, vamos supor, elemento água, régio emocional. Se você não tem um mínimo de equilíbrio emocional e inteligência emocional, você não tem autoridade para controlar ou exercer essa autoridade em cima das ondinas, né, que são os seres elementais de elemento água. Se você é uma pessoa muito materialista, muito mesquinha, você está vibrando, né, os aspectos mais negativos, não tem um controle sobre o seu elemento terra, logo você não tem autoridade, não tem poder de controle sobre os gnomos, né, que são os seres de elemento terra. Então tudo isso aí influencia. Mas se você é uma pessoa que tem um contato próximo com a natureza, se você é uma pessoa que preza pelo cuidado da natureza, pela preservação do meio ambiente que a gente vive, muito provavelmente você vai se dar bem com os seres elementais por esse motivo. Novamente, a gente não pode generalizar aqui. Não são todos os seres humanos que os elementais desprezam. São aqueles seres humanos que estão diretamente ligados com os malefícios, né, que são causados ao habitat natural deles, que é a natureza do planeta Terra. Então fica aí, um pouquinho do meu conhecimento sobre
magia elemental. Espero que de alguma forma isso possa ter ajudado vocês. Lá no Corvo Eremita Academy, que é a nossa escola de magia, a gente tem agora, essa semana, eu estou atualizando aí a última aula do módulo de magia elemental. Então eu criei lá um módulo específico sobre magia elemental, onde eu compartilho as minhas técnicas, o sistema, né, de magia elemental, o sistema conjuratório dos espíritos elementais que eu desenvolvi. Então eu estou compartilhando esse conhecimento lá na escola. Claro que você pode aprender de forma autodidata, através dessa obra que eu recomendei aqui para vocês lá do Franz Bardo, que já explica a grande maioria, né, do passo a passo e dos requisitos para se ter contato com os espíritos elementais. Mas eu desenvolvi um sistema que eu considero ser um sistema um pouco mais seguro para quem está começando, um sistema mais prático, que não precisa de tantas ferramentas. E esse sistema eu estou ensinando lá na escola, então caso você tenha interesse em se aprofundar em magia elemental ou ter contato com esses seres elementais que eu citei aqui ao longo desse vídeo, que estão lá presentes na obra do Franz Bardo, que você pode, né, procurar e ler e se informar a respeito do que exatamente eles podem propiciar, né, para o ser humano em termos de aplicação mágica na realidade humana. Então fica aí o convite para você conhecer o módulo de elemental lá do Corvo Eremita Academy. E no mais é isso. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre magia elemental ou sobre relatos de experiências com os espíritos elementais, deixem aí nos comentários que eu vou estar procurando fazer aí nas próximas semanas, beleza? Valeu pessoal pela audiência, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil de alguma forma. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!